Parece ser fácil e simples fazer o destralhe. Basicamente é o que? Pegar as coisas que não se quer mais, coisas que não se usa, coisas que estão ali paradas e desapegar delas. Simplesmente doar, vender ou até mesmo mandar para reciclagem. Só que, infelizmente, não é bem assim. A coisa acontece um pouco diferente na prática. Eu me lembro muito bem no meu primeiro destralhe que o que mais me estressou, o que mais me ocupou o tempo, de 3 meses fazendo destralhe, é ficar pegando item por item e decidir se eu realmente deveria desapegar dele ou não. Esse foi o processo que mais me cansou, Esse processo de ficar pensando se eu devia ficar com ele, se eu deveria desapegar, se eu deveria mandar para uma reciclagem ao invés de mandar para um reparo e coisas do tipo. E olha, uma coisa que eu percebi também, vou até te adiantar. No primeiro destralhe é normal deixar passar algumas coisas. Infelizmente, acabamos achando que temos algumas coisas que vamos precisar e a gente fica arranjando aquelas desculpas criativas, tentando elucidar situações que realmente aquilo lá não pode ser desapegado e acabamos guardando. Depois da casa já destralhada, quando vamos fazer uma segunda rodada, passar um pente fino, é que percebemos que guardamos muitas coisas e que não deveria ter guardado. Não deveriam ter passado pelo primeiro destralhe, mas passaram e então nesse pente fino a gente faz esse ajuste. E assim vai. Nós temos que entender que o destralhe é um hábito, não é uma coisa pontual que você vai fazer ali, um evento com um único dia e acabou. A coisa acontece constantemente. Nossa casa é um ambiente vivo. Sempre estão entrando coisas, saindo coisas. Existem mais pessoas também morando muitas vezes, E aí fica difícil aquele controle onde você faz um trabalho pontual e fica daquele jeito, congelado. Não tem como. Então nós temos que entender que esse hábito do destralhe tem que ser conquistado. E conforme vai se fazendo, inclusive no primeiro destralhe, o primeiro destralhe é o mais cansativo, é o mais trabalhoso, os seguintes são basicamente cada vez mais ajustes que vão se fazendo, pente fino, que vai se passando e também a mudança de mentalidade, mudança de circunstâncias de vida é que vai ajustando ali, fazendo aquele ajuste final que você quer para deixar os seus ambientes daquela forma que você realmente gostaria que ficasse. Por isso que hoje eu resolvi fazer este conteúdo com 15 perguntas para facilitar o seu destralhe, para que você consiga pensar nelas e então conseguir mais conscientemente decidir se deve ou não ficar com alguma coisa. Se você gosta desse tipo de assunto, basta escrever Vida Leve nos comentários que eu vou entender e criarei novos conteúdos como esse para você. Olá, tudo bem com você? Eu sou Roberto Kirizawa e como você sabe eu escolhi o minimalismo como o meu estilo de vida. Hoje vamos conversar sobre 15 perguntas básicas que você tem que entender e se conscientizar que pode se fazer para facilitar o seu destralhe, principalmente quando é o primeiro, porque no primeiro destralhe nós ainda não temos aquele traquejo e muitas vezes nós ficamos perdidos, não sabemos como direcionar alguma coisa, se devemos ficar, se devemos doar, se devemos vender ou até mesmo mandar para uma reciclagem. A primeira pergunta que você deve se fazer é: quando foi que eu usei essa coisa pela última vez? E quando nós fazemos essa pergunta é normal nós ficarmos tentando puxar da nossa memória quando foi mesmo, quando foi mesmo, quando foi mesmo, e nós não lembramos. Isso é uma coisa que acontece muito. Quando esse tipo de coisa acontecer, já entenda que você está num passo bem próximo de um destralhe, de uma coisa que deve ser destralhada. A segunda pergunta é: quando eu penso usar isso novamente? E aí você fica com aquele item, quando você se pergunta isso, mais uma vez é um momento que você deve tomar cuidado, porque senão você vai começar a criar aquelas desculpas criativas. Você vai começar a imaginar um punhado de situações que na realidade não acontecem. Situações que você vai imaginar que eu vou precisar
quando acontecer um solstício de verão, num determinado ano, numa determinada época, numa determinada estação, e aí eu vou precisar disso. Você tem que entender que quando é uma coisa muito difícil de usar, você fica tentando criar justificativas e é difícil até para isso. Então realmente essa coisa, olha, é quase que 100% aí de você ter que destralhá-la. A terceira pergunta é: o que isso agrega na minha vida? E essa pergunta é legal, é importante, porque essa pergunta vai fazer a sua mente cada vez mais se treinar para ser uma mente minimalista. Porque essa é uma pergunta que você vai se fazer durante todo o resto da sua vida. Porque quem tem um estilo de vida minimalista sempre vai estar se perguntando se realmente aquilo tem algum valor na sua vida. Se independente de ser um relacionamento, de ser alguma coisa, de ser uma tarefa que você tenha que pegar ou não, né, aceitar ou não para fazer. E é legal você fazer esse tipo de pergunta quando você está fazendo o seu destralhe, porque você vai treinando cada vez a sua mente a, primeiro, sempre fazer essa pergunta. Segundo, é cada vez pensar de forma mais rápido se é sim ou se é não. A quarta pergunta para mim é matadora. Essa pergunta eu me faço várias vezes e com ela é que eu decido muitas vezes até se eu vou comprar alguma coisa. A pergunta é: se eu quebrasse isso sem querer, se eu perdesse isso, eu compraria um outro igual? Quando nós fazemos essa pergunta, muitas vezes, sabe, naquelas fagulhas de segundos iniciais, logo que essa pergunta vem à cabeça, a primeira coisa que nós temos, sabe o que é? Aquela sensação de alívio, só de pensar que aquilo quebrou e você pode desfazer dessa coisa sem ter estresse, porque está quebrado mesmo, quebrou ou você perdeu, então deixa aí, né? Deixa aí o que tem que ir e pronto. Não tem que ficar naquele raciocínio, eu vou desapegar, não vou, sabe? O universo já fez isso para você, então você tirou esse peso das suas costas. Mas entenda que nossas vidas são nossas, ou seja, nós temos que ter rédea na mão, né? As rédeas na mão da nossa própria vida. Então, nós temos que aprender a direcionar as coisas do jeito que a gente quer. Portanto, se uma coisa você sentir logo de cara que se você perder aquilo, se você quebrar aquilo sem querer, você não vai querer um outro igual, então você realmente não tem espaço para aquilo na sua vida. A quinta pergunta é: com que frequência eu uso isso, né? Ou você usa isso? Você deve se perguntar essa frequência. E quando nós perguntamos isso, muitas vezes nós percebemos que usamos muito pouco, mas muito pouco, um punhado de coisas que nós temos. Então, se nós usamos algumas coisas assim raramente, será que vale a pena ficar mantendo essa coisa dentro de casa, tendo que guardar, né? Ter espaço para guardar, tendo que dar manutenção, tendo que limpar, tendo que cuidar? É uma coisa que vai depender muito de pessoa para pessoa, vai depender muito do valor que essa coisa tem, mas é um ponto muito importante a se analisar. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, em ver o minimalismo de uma forma totalmente diferente, já curte o vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho para me ajudar a espalhar a mensagem. A sexta pergunta é: eu tenho algo diferente que faz a mesma coisa, ou até algo que seja muito parecido, que são similares, que um faz a mesma coisa que o outro, né? Muitas vezes acaba caindo naquela situação que você tem itens que acabam sendo praticamente duplicados. Eles fazem praticamente a mesma coisa. Então, para que ter dois, né? Muitas vezes nós compramos um equipamento novo, né? Alguma coisa assim. E aí esse equipamento novo, além de fazer aquilo que alguma coisa que você já tinha faz também uma coisa nova, que às vezes até outra coisa faz. Então ele é multifuncional. Então é preferível ficar com uma coisa multifuncional, que faz várias coisas, né? Do que ficar com uma para cada coisa, ocupando espaço, dando trabalho para limpar e guardar, né? A sétima pergunta é: será que eu poderia pegar isso emprestado quando eu fosse usar, que é muito esporádico? Por exemplo, olha só o meu caso. Eu uma vez tive que fazer um furo ali no meu banheiro
para colocar ali um porta-toalhas. Só que eu estava com medo de fazer o furo e pegar no encanamento. Então tem um equipamento, não sei se você conhece, que um equipamento mais ou menos desse tamanho assim, ó. Então esse equipamento, conforme você vai colocando, passando na parede, ele dá um bip quando tem um encanamento ali atrás, né, na parede. E eu precisava de um equipamento desse para saber certinho onde eu podia fazer o furo para colocar ali o porta-toalhas, né, ali na parede do banheiro. Eu tinha um amigo que tinha um equipamento desse, peguei emprestado, passei ali na parede, vi lá os bip onde dava, marquei onde eu podia fazer o furo, furei certinho e devolvi o equipamento para ele. É um equipamento que não é caro, mas também não é barato, assim, é um valor razoável. E eu acho que usei só essa vez esse equipamento, né? Então não valeria a pena comprar para usar uma única vez e despender um dinheiro razoável para isso. Como eu já conhecia alguém que já tinha esse equipamento, peguei emprestado, usei uma única vez e tranquilo. Eu acho que são situações como essa é que você tem que entender que muitas vezes mais vale a pena pegar emprestado. Também existe a situação de alugar equipamentos. Às vezes você está fazendo a reforma na sua casa, você mesmo está fazendo alguma coisa ali, assentando um piso, alguma coisa assim. Tem vários equipamentos hoje em dia que são alugados. Então você pode, em vez de pegar emprestado, até alugar. Você aluga esse equipamento, tem seguro, tudo certinho no contrato. Então você não corre riscos, né, de quebrou na minha mão, coisa do tipo, porque eu sei que muita gente acaba não emprestando por medo disso. Então existem também esses serviços, né, serviços de aluguel, que pode facilitar ao invés de fazer um investimento razoavelmente alto para comprar uma coisa e ficar ali parado. A oitava pergunta é: se eu precisar disso que está na minha mão, é fácil de eu encontrar? Se for uma coisa fácil de encontrar e não for muito cara, talvez valha a pena realmente pensar em desfazer dela, porque se um dia por acaso você precisar, é fácil de encontrar e é barato de se comprar. Então, é mais um fator que você pode considerar na hora de estar fazendo o seu destralhe. A nona pergunta é: isso está quebrado? Vale a pena consertar? Porque muitas vezes nós ficamos guardando alguma coisa que está quebrada com o intuito, né, de consertar, porque nós sempre temos isso na nossa mente, né? Vamos deixar aqui para consertar mais tarde. Só que muitas vezes o conserto sai tão caro quanto o novo. Então é preferível comprar um novo com garantia de 1 ano, né? Muitas vezes com novas funções melhoradas, do que ficar tentando recuperar um equipamento que já está antigo, que já foi quebrado uma vez e que muitas vezes já tem peças que estão no fim da vida que vão dar problema logo em seguida. Portanto, pense bem nisso, porque não vale a pena ficar guardando equipamentos quebrados pensando em um dia arrumar aquilo. A 10ª pergunta é: isso vale o espaço que ele ocupa? Essa pergunta geralmente a gente faz para itens que são muito grandes, né? Às vezes ocupam um lugar muito grande da casa, um espaço muito grande de um ambiente, e nós temos que entender que quando uma coisa ocupa muito espaço, ela está ocupando espaço que você está pagando, né? Muitas vezes o aluguel de uma casa e às vezes você vai contabilizar ali o aluguel pelos metros quadrados que você tem. Então, se você tem um determinado espaço, e eu entendo que o espaço tem que ser o mais funcional possível para nós podermos utilizarmos da maneira que queremos. E aí tem algo que ocupa muito espaço naquele ambiente, nos impossibilitando de utilizar da forma como a gente quer. Aí nós temos que pensar, será que isso vale realmente a pena o espaço que ele está ocupando e matando toda a nossa possibilidade de utilizar esse espaço de outras formas? A 11ª pergunta, na verdade, nem é tanto uma pergunta. É quando você pega uma coisa, você está fazendo o destralhe, pega aquela coisa e fala: nossa, eu nem lembrava que tinha isso. Quando você fala essa frase, olha, pode ter certeza que isso é para ser destralhado, porque não fez falta nenhuma para você por todo esse tempo que essa coisa ficou ali escondida num canto, e quando você pegou você nem lembrava que tinha mais mesmo. Então, está na hora de destralhar isso. A 12ª pergunta é: estou guardando isso só
pelo lado sentimental, porque muitas vezes nós guardamos alguma coisa porque nós colocamos sentimento naquilo. Seja porque ganhamos de alguém que nós gostamos, seja porque ganhamos de herança, seja porque nós colocamos algum afeto, né, num objeto inanimado. Isso é muito comum. As pessoas colocarem um afeto numa coisa ali, né, porque os humanos tendem a humanizar tudo, inclusive coisas, animais e tudo mais. Então nós temos que entender e separar isso, porque nossa mente tende a fazer isso, pregar essa peça na gente. Nós temos que entender que coisas são coisas. E os sentimentos que nós temos estão dentro da gente, estão da gente para com outra pessoa que já existiu, talvez não esteja mais no nosso meio, mas se for uma pessoa que esteja no nosso meio, esse carinho que você tem por ela, você tem que demonstrar para ela, não para a coisa, né? Então você tem que entender muito bem e fazer essa separação entre sentimento e a coisa. A 13ª pergunta que você tem que se fazer é, quando você pega uma coisa para o destralhe, é perguntar para si mesmo: nossa, será que isso tem a ver com o atual momento que eu estou vivendo, a situação, o contexto que eu vivo atualmente? Porque quando nós adquirimos alguma coisa, ela tem muito a ver com o contexto da nossa vida naquele momento. E conforme o tempo vai passando, nossa vida é dinâmica. Nossa situação financeira, nossa situação tanto mental, familiar, tudo isso vai mudando. Mudança é a lei da vida, lembra? Então, conforme as coisas mudam, nós também vamos mudando de gosto, nós mudamos nosso foco, nossas prioridades, nossas vontades, né? Então, tudo isso vai se alterando com o tempo e as coisas que nós compramos um tempo atrás acabam não fazendo mais sentido no momento presente. Por isso, você tem que identificar essa situação e, nesses casos, você pode se ver livre dessas coisas, doar, vender, desapegar delas. A 14ª pergunta que você deve se fazer é: se eu não tivesse isso, eu estaria preocupado em comprar uma coisa dessa para mim? Faria muita falta, estaria sentindo falta de ter isso e precisaria estar procurando para comprar? Essa é uma pergunta que faz a gente realmente, cair na real. E perceber que, a maioria das coisas, quando a gente faz essa pergunta, a gente percebe que não estaria procurando, não estaria querendo comprar e não estaria fazendo falta. Por isso, essa é uma pergunta que você tem que fazer. A 15ª pergunta é a última, porém não menos importante do que as outras. Se eu estivesse de mudança, eu levaria isso comigo? E olha, você sabe que eu estou passando uma temporada aqui no Japão. Quando eu vim para cá, na época, podia se trazer 2 malas. 2 malas na época de 32 quilos. Agora já até baixou. Se não me engano é 27 quilos. Então, está ficando cada vez menos possibilidade de carregar coisas para lá e para cá. E eu trouxe essas malas para colocar ali, caber tudo que eu queria trazer. Eu tive que pensar muito bem o que era essencial para mim, o que era importante de eu trazer para cá, o que precisaria para eu poder ter uma vida de acordo com o que eu queria. Então esse é um momento que nos faz refletir muito, refletir em quais são nossas prioridades, o que é importante, o que é essencial, o como queremos levar a nossa vida. É um exercício bem legal para se fazer. Eu sei que você pode não estar nesse momento da vida onde vai fazer uma mudança, mas pensa dessa forma que você vai entender que muita coisa que você tem, você largaria para trás se você estivesse de mudança. Então essas coisas são fortes candidatas a serem destralhadas. Olha, eu sei que fazer o destralhe é complicado, que muitas vezes nós começamos achando que vai ser fácil e na prática percebemos que não é,
que é cansativo, que muitas vezes demora mais tempo do que nós imaginamos, mas é uma coisa muito importante para nós atingirmos uma vida mais leve. Porque quando nós estamos num ambiente destralhado, limpo, organizado, nós sentimos até a nossa energia melhor. Sentimos que podemos estar ali aconchegados, seguros, podemos ler um livro confortavelmente, sentir que vamos poder recarregar nossas baterias para o dia seguinte, para começar uma semana e então termos foco e energia para fazer o que temos que fazer. Isso é importante. Portanto, pense que destralhar um ambiente não é apenas questão de limpeza e organização, mas também questão de foco e produtividade. Se você achou que este conteúdo teve valor para você e pode ajudar alguém que você conheça, compartilhe como demonstração de carinho. Muito obrigado e até a próxima!